Cláudia de Bulhões, na sua casa, novamente, com o programa Gente da Gente. Porque onde tem cultura, o Gente da Gente está presente. Hoje, meu caro telespectador, meu caro internauta, nós estamos com a turma jovem. Hoje eu vou entrevistar o advogado criminalista Ronald Pinheiro, que está despontando como uma das grandes autoridades nessa área. Ronald, é um prazer ter você aqui conosco. Obrigado, Cláudia, pelo convite. Agradeço também a companhia de você, telespectador internauta, que vai acompanhar esse momento importante de debate e também de ensinamentos que, com certeza, são experiências que, sem dúvidas, a Cláudia vai proporcionar para a gente. Obrigado. Viu, meu telespectador? Ele é daqui, ó. Agora eu quero perguntar inicialmente, Ronald, por que você foi fazer direito? Olha, Cláudia, na verdade, eu sempre optei por uma vertente em que eu pudesse olhar através do outro sob uma perspectiva de justiça. E quando da escolha do meu curso superior que eu iria fazer, eu não tive dúvidas, porque foi algo que eu construí ao longo da minha formação. E quando da minha escolha, na verdade, eu optei pelo direito porque é aquilo que eu sinto que é dar a cada um o que é seu. E eu posso ser essa vertente de intermediação entre o direito e a justiça. Olha, eu adoro. O Ronald, eu vou deixar ele de calça curta, hein? Qual a sua idade? Atualmente estou com 23 anos e, na verdade, o ingresso no curso de Direito da UFAL se deu quando eu tinha apenas 17 anos. Mas, em termos de vivência acadêmica, desde o momento em que me olhei assistindo, vendo artigos científicos, eu me interessei pela área, sim. Ronald, agora você montou há pouco tempo um escritório. E eu acho assim, são raras as pessoas que iniciam já montando um escritório seu. Dá para você mostrar aqui que eu estou entusiasmada, porque a turma jovem está maravilhosa. E aqui é o slogan, né? Ronald Pinheiro. E o seu escritório é onde? Atualmente o nosso escritório fica situado na Avenida Júlio Marques Luz, número 1646, na Sala B. Na verdade, eu sempre tive esse objetivo em seguir na carreira da advocacia. Ainda quando eu tinha 8 anos de idade, em uma peça teatral em que meu irmão fazia o papel de juiz e ali estava encenado o Tribunal do Júri, eu tive esse primeiro contato e o desejo em seguir a advocacia. Ali me encantei não só com as interpretações, mas também como era feito a justiça, em que os pares, as pessoas comuns, um cidadão do povo, julgava. A partir de então, passei a construir os meus sonhos pautados na advocacia criminal. Portanto, ao longo do curso, em que eu fiz vários estágios, sempre optei por reservar um capital, já pensando em investir futuramente no meu escritório. Foi assim que alguns dizem que eu sou bastante corajoso por iniciar sozinho com associados o meu escritório. Mas foi assim, com a perspectiva de fazer justiça, de trabalhar com agilidade, que nós estamos com esse novo escritório recém, completamos ontem um mês de atuação da gente, mas com essa bagagem advinda de outras estruturas, de outros estágios que pude usufruir ao longo da vida acadêmica. Meu telespectador, meu caro internauta, eu fui pesquisar o Ronald Pinheiro pela internet e o currículo dele, que está no CNPq, no Lattes, né? Em letra 5 tem 12 páginas, mas 12 páginas só voltadas para o direito. Ronald, você é uma pessoa jovem, ingressou muito cedo na faculdade, ou eu diria até na idade ideal, certo? Agora, eu lhe pergunto o seguinte, o que é o princípio da insignificância que você tanto faz trabalho em cima disso? E eu que não entendo nada, meu telespectador, é princípio da insignificância disso, princípio da insignificância daquilo. Fala para o meu telespectador. Bom, Cláudia, na verdade, esse tema
ele foi objeto do meu trabalho de conclusão de curso e é também objeto da minha dissertação de mestrado. Isso tudo se iniciou a partir de uma experiência que eu tive como estagiário de um escritório de advocacia criminal. Certo dia, nas caminhadas do fórum, fui deparado por uma senhora que, de forma desesperadora, me abordou com a seguinte temática: doutor, na época nunca me considerei um doutor e ainda não me considero, mas foi assim que ela chegou em mim. Doutor, por favor, me ajude. Meu irmão está preso por conta do furto de uma lata de leite ninho. E aquela situação me causou um espanto, porque, ora, uma lata de leite ninho em torno de R$10 dias de hoje, será que aquilo seria um motivo para a prisão de um homem que, por sinal, estaria furtando em virtude da alimentação de um filho que acabara de completar seus recém 4 meses de vida? E foi a partir dali que eu passei a pesquisar, que eu passei a estudar o princípio da insignificância. O princípio da insignificância, ele é um princípio que ele não se encontra na Constituição Federal, mas na verdade ele se encontra fundamentado em outros princípios que se encontram nessa Carta Magna de 1988. E partindo desses estudos, observei que esse princípio por si só, ele pode determinar a tipificação ou não de um fato. Ora, a partir do momento em que se furta uma lata de leite ninho, não estaria ali lesionando um bem jurídico significante. E por isso pautei meus estudos nesse princípio da insignificância, que na verdade exclui a tipicidade material. Mas afinal, o que significaria essa exclusão da tipicidade material? O indivíduo não estaria cometendo crime no furto de uma lata de leite ninho. Por quê? Porque o bem é insignificante. E pela proporcionalidade, a partir do momento em que você furta uma lata de leite ninho, em outra medida prende, ali ele já estava há 15 dias, será que uma pena tão grandiosa seria proporcional ao simples furto de uma lata de leite ninho em uma grande rede embora em uma grande rede de supermercados? Então foi a partir dessa perspectiva que comecei os meus estudos e vi em outros parâmetros que a discussão vinha de longas datas e também tinha acabado de chegar no STF, no Supremo Tribunal Federal. Foi aí que a discussão da insignificância. Isso. Do crime. Não é crime. Na verdade, se o princípio da insignificância poderia ser aplicado aos réus reincidentes, que foi o corte metodológico que assim eu pude trabalhar dentro da minha graduação em Direito. E através disso, e bem orientado pela minha professora, doutora Elaine Pimentel, foi que decidimos prolongar os estudos e trabalharmos numa perspectiva de mestrado, hoje acadêmico da Faculdade Damas, com orientação do professor Ricardo de Brito, bem como do professor Hugo Leonardo. Então, esse princípio, aquela experiência ainda como estagiário, foi que me motivou e me motiva até os dias de hoje a pensar que o direito penal, ele não pode se ocupar de tudo, ele não pode abrir os braços para todos os fatos. É necessário ver que o direito penal, ele deve só tutelar os casos considerados graves. Evidentemente que um furto de uma lata de leite ninho não tem uma tamanha gravidade para se prender. Mas é um furto. É um furto. A tipicidade formal, ela prevê isso. Só que o que a gente defende é com relação à tipicidade material. A insignificância do ato. Do ato em si. E teria outros meios de tutelar aquela questão, não necessariamente Por através exemplo, do direito penal. Se não fosse pelo direito penal, iria por onde? Poderia ser uma multa administrativa, poderia ser uma ação na esfera civil, mas não no direito penal. A liberdade é o bem mais precioso depois da vida. Evidentemente que a vida é um bem que todos tutelamos e é através dele e poderia ser serviços comunitários serviços também. Comunitários, outras questões alternativas, não se valer propriamente do direito penal. Foi nessa perspectiva que ainda hoje estudamos e pretendemos continuar os estudos dentro da esfera penal.
Ronald, é uma maravilha ouvir você falar, mas tem duas coisas aqui que você falou sobre a sua faculdade, Damaso. Damas. Você está fazendo mestrado, não é isso? Isso. Você já se formou, já fez OAB, graças não a é Deus. isso? Isso. Iniciamos Passou na primeira OAB? Na primeira OAB, graças a Deus. Antes de se formar? Antes de me formar, no 9º período. Enfrentamos aí algumas greves, foram 2 greves que enfrentamos, mas nada disso alterou a grandeza da Universidade Federal de Alagoas. Sabemos que lutas como greves são justas e sabemos também que temos a paciência necessária para requerer os direitos. Então, para mim, o período de greve não afetou em nada meu desempenho. Serviu sempre para saber que as lutas podem sim ser acobertadas pelo direito constitucional de greve. Mas você, no seu mestrado, não pegou greve? Na verdade, a Faculdade de Damas particular, né? Sem fins lucrativos. É uma universidade católica, é uma faculdade católica. E lá estou desenvolvendo realmente as pesquisas na área de direito penal. A linha é História das Ideias Penais. E tem como coordenador o professor George Brown, bem como o professor Cláudio Brandão, que são 2 grandes nomes, principalmente sob uma perspectiva da Universidade Federal de Pernambuco. Eles que têm vários livros publicados estão me ajudando nessa nova etapa de produção de artigos científicos e também de implementação dessa minha dissertação de mestrado. Agora você é muito corajoso, porque você vai para Recife, não é? Isso. Fica lá quantos finais de semana? Na verdade, é muito pesado um mestrado, até porque esse mestrado, desculpe meu caro telespectador, porque senão ele não vai falar, é um dos melhores mestrados do Brasil. Estou errada? Verdade. Hoje a Faculdade de Damas, recente no mestrado, mas é uma faculdade que tem uma perspectiva enorme de crescimento, até porque o professor Cláudio Brandão tem lutado para justamente implementar esse crescimento. E isso se dá não só pela competência dos profissionais que ali estão, mas também do alunado. O corpo discente é feito por alunos que têm esse viés acadêmico, que têm esse objetivo de crescer academicamente e cientificamente. Por isso, hoje, a perspectiva que vemos é que a Faculdade de Damas tem tudo para, não digo crescer, mas sim despontar. E tem o detalhe, como eu digo, muito vulgarmente falando, diz que tem uma peneira muito grande para entrar nesse mestrado lá, né? Isso. Na verdade, é uma faculdade que encontra-se de portas abertas, mas evidentemente que tem sim que passar por um processo seletivo, que vai desde análise de projeto científico até mesmo uma análise de provas, bem como a prova de conhecimentos estrangeiros que fomos submetidos. Gente, que coisa maravilhosa. Agora, antes da gente ir para o intervalo, fale para a gente, não vai dar tempo, porque já estão falando aqui no ponto para eu fazer uma pergunta a você. Vamos para o nosso intervalo. Cláudia de Bulhões, novamente na sua casa, muito obrigada por estar nos vendo aí, ou na sua cama, ou na sua mesa de café da manhã, ou na sua cama à noite, sapeando, encontrou Cláudia de Bulhões e o doutor Ronald Pinheiro, que está nos esclarecendo inúmeras coisas sobre a advocacia criminal e sobre a formação dele, não é isso, Ronald? Exatamente. Ronald, a gente estava falando, quando veio aqui uma pergunta, a diferença que a gente pensa que todo mundo sabe, entre roubo e furto. Na verdade, ambos são crimes contra o patrimônio. Certo. A diferença entre furto e roubo é que enquanto que no furto não existe violência ou grave ameaça, o roubo se dá a subtração de determinado patrimônio mediante essa violência ou grave ameaça, que pode ser arma de fogo, pode ser uma faca, ou mesmo uma mão, uma voz em tom mais ameaçador. Isso tudo por si só já descaracteriza o furto, que ocorre mais na obscuridade, sem que aquela pessoa tenha observado e sem também atingir o outro bem, que é a integridade física da pessoa. Já o roubo tem essa peculiaridade, que envolve a ameaça ou a violência.
Tá vendo, meu telespectador? A maioria das vezes a gente faz assim, fulano foi roubado, né? Quando foi subtraído, né? Assim que fala, Isso, Ronda, de uma exato. carteira, quando foi subtraído o telefone celular. Isso. Agora, quando ele diz, passa o telefone celular, aí aquilo aí já é um roubo. Isso. A terminologia do direito penal, ela é, às vezes, muito confundida pelos cidadãos, mas o que é prontamente justo, até porque nós não temos a necessidade de saber terminologias. Apenas o que temos que saber é que determinado fato é ou não um crime. Mas em termos de crime de roubo e furto, há sim essa semelhança e essa confusão, porque ambos são crimes contra o patrimônio. Ronald, você durante o seu curso, porque eu li todo o seu currículo, viu? Obrigado. Durante o seu curso, você foi monitor de várias matérias com grandes louvores. Podia falar para meu telespectador quais as matérias que você foi monitor e por quê, né? E por quê? Iniciamos a monitoria pela Universidade Federal de Alagoas através da orientação do professor Querino Malman, que também foi objeto de outras intenções científicas. O ingresso na monitoria de direito empresarial se deu inicialmente pela minha necessidade de explorar ainda mais essa área, que tem a ver com o direito de empresas. A experiência dentro da monitoria é extremamente valiosa, até porque engloba um viés científico e acadêmico. Científico porque lá fomos objeto de pesquisas científicas que resultaram em artigos científicos, bem como tivemos a perspectiva de sermos orientados pelo professor Querino Malman dentro de ensinar, passar conhecimento para os recém-ingressos na disciplina de Direito Empresarial 1. Então, a monitoria é um ambiente propício para aqueles que pretendem um dia chegar na docência. Até porque dá uma perspectiva de ensinamentos quanto a essa futura prática profissional. Através da monitoria é possível ter experiências daquilo que um professor faz. Desde aplicação de provas devidamente auxiliadas pelo professor, bem como aulas. Nós produzimos aulas na companhia também do professor Querino Malman, onde tínhamos essa experiência. E da monitoria tive esse privilégio de ser convidado a ser bolsista pesquisador do CNPq. Era isso que eu ia lhe perguntar. Foi muito bom você falar, porque você já foi também bolsista do CNPq. Isso. Agora explica o que é CNPq, né? O CNPq é um órgão que fomenta a pesquisa dentro do universo acadêmico. Eles fornecem bolsa aos estudantes para que produzam artigos científicos, para que produzam obras que levem aos estudantes, através de suas produções, o maior conhecimento. E tive esse grande oportunidade de ser sim bolsista do CNPq através da orientação do também professor doutor Querino Malman. Lá apresentamos e desenvolvemos pesquisa voltado à propriedade intelectual e industrial. E ali podemos, através de suas orientações, produzir o seguinte artigo: o direito de marca frente à vulnerabilidade do consumidor. Peraí. Explica o que é o direito de marca frente à vulnerabilidade do consumidor. Isso. No caso, aí eu vou porque vocês da área de direito falam assim, já com aquela praticidade, e eu tenho que informar o meu telespectador coisas básicas, tipo assim, direito do consumidor, direito que... Foi esse o trabalho que você fez ou foi dentro do INPI? Na verdade, tudo engloba, desde o INPI, desde o direito de marca, como também o direito do consumidor. Os meus artigos científicos sempre tiveram esse viés interdisciplinar. Eu não volto tão somente para uma área de direito, até porque o direito envolve várias áreas de conhecimento. E sempre fiz questão de aproveitá-las em minha produção científica. Foi através daí, bem como das orientações do professor Querino, que tivemos essa ideia de trazer uma experiência prática que um dia tive em uma situação comum em que solicitei para a secretária comprar um sabonete de determinada marca e ela trouxe um sabonete de outra marca, só que com o invólucro
totalmente parecido. Foi Olha. aí que eu vi, ora, o direito de marca se confunde com a vulnerabilidade do consumidor. Determinadas empresas criam a sua marca para confundir o consumidor em levar aquele produto. É uma lesa o outro, né? Exatamente. Poderia dizer que ela lesou, uma empresa lesou a outra? Exatamente. E assim torna o consumidor por si só, ele já é vulnerável, porque ele não tem o conhecimento técnico, aquela bagagem que a empresa tem. Nessa perspectiva é que atentamos para produtos simples, sabonetes, papéis higiênicos, em que havia essa confusão. Determinada pessoa via propaganda de um produto e quando iria comprar aquele produto que viu na propaganda no mercadinho, compraria outro em virtude de ser uma marca completamente similar. Através disso foi que surgiu a nossa problemática e defendemos que realmente o consumidor nessas situações torna-se vulnerável, devendo realmente os órgãos fiscalizadores atentarem para isso e barrar as marcas de confundirem o consumidor, que é aquele polo mais fraco dentro da relação de consumo. Mas existe isso, doutor Ronald, de chegar no INPI, ele olhar e dizer, não, essa revista está se confundindo com essa aqui e essa não pode ser registrada, é isso? Existe sim. Lá é um órgão que realmente fiscaliza desde aspectos da marca, bem como nomes que venham a se confundir. Inclusive, nos meus estudos, fazendo até uma questão de perspectiva e estudo dentro da área do direito de marcas, teve um caso peculiar, que foi uma cachaça brasileira de Minas Gerais por nome de João Andante, que estaria se confundindo com o whisky Johnny Walker. E teve essa confusão que realmente gerou posteriormente um processo, mas que em virtude de ser produtos completamente diversos e ser uma marca de renome internacional, não geraria perdas de lucros para a grande empresa. E foi através dessa perspectiva e também dessa brincadeira que vemos que o INPI é um órgão realmente capaz de fiscalizar essa demanda crescente que pode vir. No caso em questão do Johnny Walker, não. Mas em determinadas demandas pode vir, sim, a confundir o consumidor. E a gente também tem que falar para o nosso consumidor e para o nosso internauta e para o nosso telespectador que as pessoas às vezes inventam as coisas e não tem assim, não procuram alguém especializado para registrar. Isso. Né? E perde aquilo, porque aí vai outro e copta aquilo ou capta e registra. Isso. Aí a pessoa fica olhando o navio. Isso. Então eu queria que você dissesse mais ou menos para o nosso telespectador, se alguém tem uma invenção legal, como é que deve proceder? Nesse sentido, havendo uma produção que seja legítima, original e partindo de sua propriedade intelectual, faz-se necessário o início de um procedimento junto ao INPI. Lá é um órgão que vai garantir que a sua propriedade intelectual seja preservada e eventuais cópias ou tentativas de cópias que surgirem vão ser barradas e terão respaldo do órgão, e para isso nada melhor do que um acompanhamento, até porque não somos obrigados a saber de tudo. Então é necessário sim a busca de um especialista, porque dentro da área do direito de empresas é necessário um viés voltado para a proteção do direito da marca e do direito da propriedade intelectual. Interessante é que às vezes a gente faz um livro também, não é que vai para o INPI, mas a gente tem que também atentar que é interessante a gente ir para o ISBN, que é o que registra aquele nome daquele livro, aquele autor, Isso. Não é? E dentro do ISBN temos a perspectiva dos direitos autorais. Isso, tanto é que assim, é do consumidor, não é? Também, tanto é assim que também está dentro da área do direito empresarial. Tanto é assim que determinadas produções, determinados livros tendem a requerer uma produção que seja um plágio. Se houver realmente um plágio de determinado livro, deverá sim procurar a justiça para garantir o direito daquela produção, que também é uma produção intelectual, a partir da perspectiva do direito autoral.
Agora, interessante, os assuntos se sucedem, né? Porque você é uma caixinha de conhecimentos. Então, mas quando a gente vai comprar um remédio, aí às vezes nos apresenta o genérico. Mas ele, para apresentar esse genérico já foi autorizado a ele ser, não é isso? Isso. A questão do genérico é até uma forma em que se encontrou de se tornar mais acessível para a população. Isso, acessível economicamente. Economicamente. É uma forma em que os legisladores, inclusive, propuseram para que o brasileiro, de certa forma, não seja prejudicado e seja distanciado dos medicamentos. Vale dizer que determinados medicamentos, hoje, é uma grande discussão que vem correndo, são muito caros e inacessíveis. Exatamente. Dessa forma, muitos têm procurado a justiça. E é a partir daí que tem uma perspectiva diferenciada. Até porque tem o direito à saúde, que é um direito garantido constitucionalmente, e por outro lado vem o Estado, que justifica a ausência de condições de pagar aquele medicamento diante do elevado custo que tem se provocado diante das demandas judiciais. Mas, dentro dessa perspectiva, é necessário atentar que o direito à saúde deve sempre prevalecer. Evidentemente que hoje existem algumas barreiras, como a autorização pela Anvisa. Mesmo assim, é necessário atentar que se determinado medicamento é consideravelmente eficaz, ele deve sim ter o respaldo da justiça, no sentido de assegurar que aquele indivíduo proporcione, seja usuário daquele medicamento, como forma de preservar a sua saúde. Ronald, dá vontade de perguntar tudo, né, meu telespectador? Mas a gente vai voltar um pouquinho para a sua vida acadêmica. Porque vocês criaram um balcão. Isso. Conta, como é que foi, que balcão é esse? Na verdade, o Balcão de Direitos e Cidadania partiu da iniciativa da professora, da minha orientadora, Elaine Pimentel, através do Núcleo de Estudos de Política Penitenciária. O Balcão de Cidadanias, ele na verdade era voltado para os reeducandos. O objetivo era que aqueles indivíduos recém-egressos do sistema prisional e agora em liberdade conseguissem ressarcir a sua liberdade, mas também entender sobre os direitos. E ali, através de outros estudantes de direito, nós proporcionávamos tanto para eles como também para seus familiares, um momento em que era lhes fornecido orientações que variavam desde a esfera civil, família, mas também direito do consumidor. Ronald, nós vamos para o nosso intervalo porque eu quero explorar mais esse trabalho que é tão bonito. Até já. Caro telespectador, caro internauta, voltamos à sua casa. Hoje, entrevistando o advogado criminalista que está contando toda a sua trajetória, que não é tão grande porque ele tem apenas 23 anos. É o doutor Ronald Pinheiro. Ronald, nós estávamos conversando sobre aquele balcão que vocês criaram na universidade para o reeducando. Isso. Continue e explique melhor para o meu telespectador. A Universidade Federal de Alagoas é uma universidade que proporciona realmente um grande aperfeiçoamento científico acadêmico. O Balcão de Direitos e Cidadania tinha por orientação a professora Elaine Pimentel, através do Núcleo de Estudos de Política Penitenciária. Esse balcão, ele servia como uma forma de trazer aos reeducandos, que são aqueles que ainda estão cumprindo pena ou em semiaberto ou no regime aberto, de volta à sua cidadania. E o viés que proporcionamos essa forma de trazer de novo a sua cidadania foi através do fornecimento de consultas dos seus direitos, que variavam desde da perspectiva civil-família, bem como do direito do consumidor. Então, era um ambiente que procurávamos sempre trazer esses conhecimentos para aqueles que tiveram a sua liberdade cerceada por determinado tempo. Então, foi uma experiência extremamente grandiosa, onde
E você poderia dar assim, um exemplo? O que o Reeducando ia buscar nesse balcão? Na verdade, Em orientação de quê? Inicialmente trazíamos vários temas que, desde temas atuais do direito do consumidor, bem como temas que fossem de interesse seu ou de familiares. Em determinado dia, um dos reeducandos veio com o seguinte questionamento. Ora, meu celular, o celular da minha filha, apresentou problemas e esse problema não era visível. O que é que devemos fazer? Então, a partir dali, daríamos as orientações necessárias para que a sua filha, que na ocasião era consumidora, tivesse o seu direito ressarcido, ou seja, a troca de um telefone novo, por um telefone novo. Então era uma coisa assim que não era criminalista. Não, era um exatamente do cidadão, que problemas que informações, todos, né? Isso, sobretudo. Uma área consultiva. Optamos por um ambiente que proporcionasse aos reeducandos uma consulta de direitos que ele tem por garantia, seja de ordem de lei ordinária ou se não mesmo através da Constituição Federal. Como eu disse, meu telespectador, as perguntas se sucedem. Existe alguma diferença entre criminal e penal? Na verdade, quando vemos a palavra criminal, é uma palavra pesada. Forte. Até porque Muito criminal forte. Vem do crime É. e penal vem da pena. Mas quando ouvimos a palavra criminal, é sobre uma perspectiva mais profissional, enquanto que penal é uma perspectiva mais científica. Dependendo do viés, podemos dizer sim que podem vir a se confundir, mas em realidade temos diferentes áreas de atuação, que é o direito penal e a criminologia. Enquanto que o direito penal trabalha dentro das leis, a criminologia tem um viés mais voltado para a culpabilidade, voltado mais para questões psicológicas do indivíduo, que variam desde a personalidade dele, bem como essa crítica a um expansionismo que vem a partir da perspectiva garantista do direito penal. Então, são áreas, evidentemente, que tratam dessa área penal, mas que tratam de assuntos diferentes. Eu tenho sempre uma dúvida. Aí eu pergunto ao advogado criminalista o seguinte, como é que eu posso educar e penalizar ao mesmo tempo? Aí eu vou dizer por quê, meu telespectador. Porque na hora que eu penalizo com a prisão, eu estou... na hora que prendo, eu estou penalizando. E como é que eu posso penalizar e educar ao mesmo tempo? O legislador, quando ele optou por trazer a pena como um objetivo de retribuir ao crime, ele acabou trazendo a terminologia de reeducação. Atualmente, os presídios, eles contam com a superlotação carcerária, que tornam, muitas vezes, aquele ambiente completamente difícil de qualquer reeducação. Exatamente. O que observamos é que essa terminologia de reeducação, ao longo do tempo, apesar das tentativas, inclusive o STF já declarou na DPF estado de coisas inconstitucional, porque a superlotação do presídio era evidenciado, mas que se criou-se inclusive com o objetivo de diminuir os índices de população carcerária, o que a gente chama de audiência de custódia. Por outro lado, o mesmo Supremo Tribunal Federal acabou em recente decisão de dizer que o indivíduo em segundo grau pode sim começar a execução provisória da pena, ou seja, em que pese ele tenha tentado tirar determinados presos de uma custódia, terminou por colocar dentro de uns que seriam presos, seja em flagrante ou preventivamente, que hoje não vão mais ao presídio, outros vão ser penalizados. Digo penalizados porque você trair a presunção de inocência, a Constituição Federal, ela é clara quando traz o princípio da presunção de inocência. E o STF, no momento em que diz que a execução provisória da pena pode acontecer, ele quebra esse princípio. Então, no meu ver, houve sim uma distorção daquilo que se encontra
na Constituição Federal. E, dentro dessa perspectiva, já afirmava o professor Eugênio Raul Zaffaroni no seguinte viés, que haveria sim uma alienação política do técnico. O STF é um tribunal feito para trabalhar dentro de uma esfera científica. Ora, a partir do momento em que se passa a escutar mídia, bem como a população, a necessidade de prender, termina tendo essa interpretação por demais extensiva da Constituição Federal e que faz o presídio, que já se encontra superlotado, ainda mais lotado. E aí então, ele não educa. Como podemos falar em reeducação? Isso. Realmente, temos sim aqueles que encaram o presídio como uma passagem e saem de lá melhores, mas sem sombra de dúvidas afirmo, é uma pequena parcela, é um número incrivelmente pequeno. Então, devemos sim pensar em outras alternativas, pensar que prender não é a solução. Meu caro telespectador, o doutor, ele tem a mesma opinião que eu tenho, mas como não prender? Não é? Como não prender? Mas deixemos esse viés para daqui a pouco. Porque no escritório de Ronald Pinheiro e Associados, tem vários advogados, não é, Ronald? Isso. Hoje trabalhamos com mais 2 advogados e bem como um estagiário que dá pra gente esse suporte. Na verdade... O estagiário é o que vai no fórum toda hora. Exatamente. Mas você já foi também, já fui né? também. Então tem que... O estágio, ele é uma etapa, mas evidentemente que essa etapa tem que vir com muito aprendizado, muita força de vontade e também muito conhecimento. Sim. Inclusive, em breve, abriremos para o nosso escritório seleção para que outros estudantes possam fazer parte do nosso corpo técnico. Ali na antiga Jatiuca. Isso, fica... Qual é o número? Avenida Jatiuca, número 1646. Quais as outras especialidades do direito que nós temos lá? Isso, atualmente o nosso escritório trabalha com o direito penal e o direito empresarial. Dentro dessas duas perspectivas no direito penal, trabalhamos desde direito penal militar, direito penal empresarial, tributário, direito penal ambiental e aqueles crimes mais que a gente sabemos que existem, que são os crimes contra patrimônio. E são realmente o nosso escritório, dentro do direito penal, trabalhamos nas mais diversas áreas. No tocante ao direito empresarial, hoje estamos focados para o compliance, que é uma nova área de atuação, que é o direito das empresas anticorrupção. Como é o nome? Compliance. Compliance. Que vem aí justamente para que as empresas se previnam e não venham a incorrer em crimes dentro dessa área empresarial. Interessantíssimo, né, meu telespectador? Eu vou pedir para o Dr. Ronald repetir novamente, porque nós estamos num momento que só se fala em corrupção, só se fala em roubo, só se fala em propina. Como é o nome do direito que vocês estão trabalhando lá no escritório? A área é o compliance, que é uma área cujo objetivo é prevenir que empresas que trabalham com licitação ou mesmo com entes públicos venham a incorrer em crimes. Para isso, é necessário atentar às leis que regulam essa nova modalidade de direito para que, por eventuais desatenções, não venham a incidir em crimes dentro dessa perspectiva. O Dr. Ronald, já estão aqui pedindo o telefone. Qual o número de telefone para a pessoa marcar uma consulta? Porque consulta também é paga. De advogado, esse negócio de dizer, só vou consultar para saber isso, aquilo. Não, é paga também, né? Hoje em dia não podemos trabalhar dentro de consultas sem uma retribuição. Sabemos que a figura do advogado é uma figura que trabalha tanto na esfera profissional quanto consultiva. Nesse sentido, disponibilizamos o nosso site, que é o www.ronaldpinheiro. www.ronaldpinheiro.adv. Pinheiro Ronald com D mudo. Isso. Pinheiro.
.adv.br. Aí desse site tem o quê, Ronald? Lá é um ambiente que tem desde das áreas de atuação, mas também essa preocupação científica. O nosso escritório, ele tem esse novo viés. Peraí que estão pedindo para repetir. É www.Ronald Pinheiro, com o Ronald com D mudo, .adv, que é de advogado.br, não é isso? Isso, adv.br. Vou repetir novamente para você entrar no site, meu caro telespectador. www.Ronald com D mudo, Pinheiro, junto, .adv.br. Aí lá as pessoas podem fazer perguntas? Isso, na verdade, tem o Fale Conosco? É um ambiente voltado para mostrar qual é a nossa área de atuação, mas também essa preocupação que temos em produzir ciência. Lá encontra-se todas as nossas produções, artigos científicos, inclusive essa entrevista futuramente estará lá no nosso site também. E o objetivo nosso é, através desse site, proporcionar uma interconexão entre nós e aqueles que vierem acessar. E ali tem o telefone também? Tem todas as informações do escritório também. Vamos para o nosso intervalo e voltamos daqui a pouco. Caro telespectador, caro internauta, voltamos para minha série de perguntas, minha e nossa série de perguntas, ao Dr. Ronald Pinheiro. Dr. Ronald, eu no intervalo conversei com você e você me orientou que no seu escritório, eu perguntei se tinha assim, um problema de família, aí você disse que lá também agiria por causa de... Na verdade, o nosso escritório ele tem esse foco, evidentemente, na área penal e na área empresarial. Mas dentro do nosso grande núcleo, temos alguns parceiros que atuam nessas outras áreas, que variam desde família, previdenciário, consumidor. Mas a atuação específica do nosso escritório é na área penal e empresarial. E a gente vai colocar aqui o site para o telespectador acessar, porque agora você vai ter muito trabalho com esse site, viu? A gente vai colocar aqui para o telespectador que não gravou, ele agora tomar nota. Isso, e é um ambiente que pode sim proporcionar, inclusive para os estudantes de direito, uma atenção para os nossos artigos científicos, porque o objetivo da criação desse site foi justamente tornar um ambiente que proporcione o crescimento acadêmico dos estudantes de direito ou outros profissionais que podem vir a ter um interesse nesses artigos que aqui proporcionamos para vocês. Que bom. Agora, Liga Acadêmica. Como vocês criaram isso? Porque o Ronald é de um dinamismo a toda prova. Isso. A Liga Acadêmica de Ciências Criminais foi uma necessidade... LCC, né? LACC. A Liga Acadêmica de Ciências Criminais foi uma necessidade que sentimos ao longo dos estudos dentro da Universidade Federal de Alagoas. Observamos que poderíamos, nós estudantes, criar um espaço para fomentar o estudo das ciências penais. A Liga Acadêmica de Ciências Criminais hoje é tida pela Universidade Federal como uma extensão. Mas o objetivo que inicialmente buscamos é ser tanto pesquisa, ensino e extensão. Lá, vários estudantes de direito, inclusive eu me coloco nesse grupo, nos unimos com o objetivo de criar essa hoje considerada extensão. E é um ambiente bastante agradável porque havemos encontros quinzenais para fomentar assuntos atuais e polêmicos. E a partir dali produzimos não só artigos científicos, mas também congressos acadêmicos dentro da área penal. Então foi uma iniciativa que tivemos ainda na graduação, que ocorreu dentro do período de 2015, para que os estudantes daquela faculdade pudessem usufruir ainda mais e com mais contato dentro das ciências penais. Ainda existe até hoje? Existe, e hoje o coordenador é o professor Raimundo Palmeira e também o professor Rosmar,
que recém ingressou nos quadros de professor da Universidade Federal de Alagoas. E nós nos encontramos até no lançamento do livro do Rosmar. Exatamente, que é um livro extremamente necessário, principalmente aqueles que têm a necessidade de atuar na área criminal. É um livro que até parabenizo o professor Rosmar, porque dentro da perspectiva processual penal, torna claro, através de seus escritos, aquilo que pode vir a ser considerado uma nulidade no processo penal. Olha, interessante. Professor Rosmar, um abraço e vamos continuar a nossa entrevista. A Liga Acadêmica existe até hoje, não é? E ela é para orientar, para trazer cursos, fazer cursos na área penal. Isso, o objetivo da Liga Acadêmica... E é o Raimundo Palmeira que está na coordenação. Na coordenação, junto com o professor Rosmar Alencar. E o objetivo que trouxemos dentro da Liga Acadêmica foi realmente proporcionar para os estudantes de Direito de todas as instituições de ensino que assim quiserem ingressar. Inclusive tivemos agora no final do ano passado uma forma de ingresso para os estudantes. E hoje contamos com estudantes de todas as instituições que assim se interessaram em ingressar e passaram no processo seletivo. O objetivo da gente é que perdure por muitos e muitos anos, proporcionando para os estudantes de Direito um ambiente, um cenário para que eles possam crescer academicamente, cientificamente, por que não, profissionalmente e pessoalmente também. Que maravilha! Agora vou pegar ele, porque ele tem trabalhos sobre o assunto. Feminicídio. Feminicídio é o assassinato da mulher? O feminicídio foi criado pelo legislador como uma qualificadora para o crime de homicídio. Na verdade... Homicídio para a mulher. Na verdade, o feminicídio é uma qualificadora do crime de homicídio que ocorre desde a violência doméstica, um homicídio por conta de violência doméstica, ou tão somente pela condição de ser mulher. Determinados indivíduos que lesionem e causem a morte, que assassinem, que matem mulheres, tão somente em razão dela ser mulher, ou se não aqueles, dentro de uma perspectiva doméstica, de violência doméstica, venham assassinar mulher, vão incidir nessa qualificadora de feminicídio. E assim foi que produzimos o artigo científico, que é Feminicídio, a Antiga Novidade. O artigo Feminicídio, a Antiga Novidade... Antiga novidade, né? Interessante. Isso, nós tivemos esse trocadilho porque o feminicídio ele já vem em todos os países da América Latina, nós somos o 16º a implementar, ou seja, de novo, não tem nada. E homenageamos o feminicídio na produção desse artigo científico com uma análise em comparação à Lei Maria da Penha, que em 2016 completou 10 anos. O objetivo da análise foi justamente atentar para o seguinte questionamento. Será que aumentar a pena para os indivíduos que assassinem a mulher por violência doméstica ou pela condição dela ser mulher, será que isso vai estancar o sangue que corre, que vitimiza as mulheres? Analisando a Lei Maria da Penha, observamos que no ano de 2007, houve realmente uma drástica queda para os índices, mas atentamos que essa drástica queda se deu ao boom das comunicações. Na época, o que mais se falava era sobre a violência contra a mulher. Ou seja, a Lei Maria da Penha estava em evidência e aquilo proporcionou uma queda. Mas hoje vemos que o índice continua crescente de violência doméstica familiar, o que nos causa a ideia que o feminicídio também não será eficaz quanto o assassinato de mulheres. Lógico que sabemos que o número de assassinatos de mulheres é cada vez mais crescente, mas atentamos que deixar nas mãos do direito penal essa obrigação pode sim ser um erro,
porque não podemos ter a ideia que o direito penal pode resolver tudo. Então, para isso é que no nosso artigo científico terminamos concluindo que é necessário uma interdisciplinariedade. Não adianta deixarmos que o direito penal solucione esses conflitos, que são por demais valiosos. A vida é um bem altamente valioso e não podemos deixar nas mãos do direito penal essa necessidade de tutela. E acreditamos que o aumento da pena, por si só, não será eficaz na redução dos índices de criminalidade contra as mulheres. Então, o feminicídio é só sobre o assassinato. Isso. Não porque a Lei Maria da Penha é como qualquer lesão, Isso, digamos assim. Isso. O feminicídio, ele está dentro do artigo 121. Ele foi incluído através de um parágrafo, o que significa que é uma qualificadora. Ou seja, dentro do homicídio, há a espécie feminicídio, que é uma qualificadora que irá aumentar a pena para aqueles que ocasionarem um assassinato de mulheres em razão das condições de violência doméstica familiar ou também simplesmente pela razão de ser mulher. Então, Mas aí também, né, Ronald, vai muito da educação. Eu acho que não se pode, aí voltando àquela entre educar e penalizar, não se pode penalizar, eu acho que a gente tem que educar antes, né? Tem que educar a criança, tem que educar o menino. Mas a criança se educa, é educada, vê o pai brigando com a mulher, vê o pai batendo na mulher. Então ele acha que aquilo é direito. Isso, no nosso a família artigo... não tem assim uma estruturação, vamos dizer, contra a Lei Maria da Penha e contra o feminicídio. A família ela está estruturada ainda no machismo. Isso. Ou no feminismo. Observamos que os índices, os maiores responsáveis por ocasionar violência contra a mulher são aqueles que se encontram próximos das mulheres. Por incrível que pareça, as pessoas que mais vitimizam as mulheres são familiares ou mesmo aqueles que se encontram em uma relação afetiva com a mulher. Então, dentro dessa perspectiva, por que não trabalharmos com o aspecto psicológico, por que não educarmos esses indivíduos para que não venham a assassinar uma mulher? Por que não criar um mecanismo que proporcione um estudo voltado para esses indivíduos, que são os responsáveis pela maior parte da vitimização, por a maior parte do sangramento de mulheres no Brasil e no mundo? É interessante essa observação que tanto eu quanto o Ronald fizemos. Enquanto não for feito um trabalho, aí é o meu ponto de vista, um trabalho de conscientização familiar, que a mulher não é para levar pancada, não é? Porque até as mulheres que têm um certo padrão econômico ainda se sujeitam, sejam por vergonha, sejam por qualquer que seja desculpa, porque tem filhos, mas na verdade é porque são mulheres. A gente dificilmente vê uma mulher batendo num homem, Ronald. Nessa perspectiva, que também poderia, né? Nessa perspectiva, é necessário, inclusive para os telespectadores e internautas atentarem, que em casos em que a mulher se coloque em um ambiente em que se sinta vítima, não espere. Hoje dispomos de vários mecanismos de proteção. Então, caso não tenha coragem de fazer essa denúncia, a Polícia Civil tem um 181. Pode ligar para o Disque 100, que é um número voltado para essas denúncias. Então, é necessário que se denuncie, porque através das denúncias pode sim solucionar um problema que inclusive pode estar dentro da própria casa. Agora, se vocês, meus telespectadores e meus caros internautas, pensam que Ronald ficou por aí, estão enganados. Porque tem um trabalho que ele apresentou num congresso, estou sabendo, que é sobre a concentração da violência no jovem negro alagoano. Isso. Eu achei isso fantástico, porque você pensa tudo assim de uma maneira fantástica. Isso. Esse foi um trabalho que apresentamos em coautoria com Bruno Araújo Rocha Pita, que é também estudante da UFAL. E o objetivo da gente foi tratar exatamente da violência contra o jovem negro alagoano. Observamos que o negro, o pobre, é o maior
vitimizado no estado de Alagoas. E dentro dessa perspectiva, trabalhamos com o viés sociológico através de dados, demonstrando que realmente há uma grande e intensa morte de negros e pobres no estado de Alagoas. Então, seria necessário, para tanto, adotar uma política criminal voltada para essa parcela da população. E o objetivo nosso, dentro desse artigo que foi apresentado no CAIT, que é um congresso acadêmico também da Universidade Federal de Alagoas, é justamente trazer para todos aqueles cientistas, para aqueles professores que se encontravam ali na oportunidade, trazer a necessidade de ainda mais pesquisarmos sobre essa parcela da população tão esquecida. Então, através desse artigo, evidenciamos, tornamos público a necessidade de políticas públicas para o jovem negro pobre alagoano. Gente, vocês estão vendo que o Ronald, ele realmente fez um curso de direito. Obrigado. Obrigado. Um curso que a gente referenda ele como um bom advogado por seus estudos e até por suas experiências como monitor, como bolsista. Não é isso, Ronald? Isso. Eu quero agradecer a sua presença, Ronald, aqui e oferecendo a você essa revista, que na próxima você estará. Obrigado. Né? Essa revista, que é a primeira revista cultural Gente da Gente, que traz uma notícia sobre a nossa cultura. Queremos agradecer a sua presença e dizer que nós sempre estaremos em contato para você nos visitar aqui numa entrevista, ok? Obrigado, Cláudia, pelo convite e também agradeço ao telespectador, ao internauta, pela companhia que ficou até agora ao final, dentro desse viés que procuramos trabalhar no nosso mestrado, no nosso escritório ou na nossa vida pessoal. Deixamos aqui o site de Ronald e agradecemos porque o nosso horário já está estourado. Ele é fantástico. Muito obrigada, Ronald. Obrigado, Cláudia. Até logo.